Vamos fazer mais um vídeo. Olha aqui. O que eu estou falando aqui é sobre o motor trifásico. 220, 380. Mas, digamos assim, que eu queira ele em monofásico. Eu vou ligar ele em estrela e triângulo. Essa ligação, aí vem 380, 220. Fiz a ligação dele em 220. Se você aprendendo os cálculos, fazendo o cálculo do ferro, vendo aí de quantos CV ele dá, medindo direitinho o valor da resistência dele, você pode chegar aqui, as três fases, você pode colocar um capacitor. Colocar o capacitor, dependendo daqui, faz os cálculos tudinho, qual é a capacidade de quantos amperes vai ser ali, e você colocar um capacitor. Coloca um capacitor e às vezes não precisa nem você rebobinar, tirar, desmanchar ele todo, já que ele está funcionando. Só se tiver queimado você querer rebobinar para 220. Mas se não for isso, você fazer o fechamento dele para 220, colocar e você fazer e colocar um capacitor permanente e botar para funcionar o motor. Você está entendendo? Mas não são motores grandes, motores pequenos para você usar ele diretamente, de 2, de 3, né? Dependendo de ter a faixa de 5, dependendo de você quantos capacitores você vai colocar. Mas você tem que olhar, não é você dizer, eu vou pegar um motor de 30 CV e botar para a monofásico. Não, que a rede pode. Os capacitores não vai suportar o capacitor de baixo, né? Então, é como se diz, são motores com a potência menor, entendeu? Motores menor, por isso que às vezes de fábrica mesmo, às vezes sempre só tem de que? De 7,5, no máximo 10, tudo assim, que ele é bifásico já. Aí ele já não fabrica, porque dependendo, ele puxa muito a amperagem, aí já fabrica trifásico, né? Para balancear a rede. Então, é nisso aqui. Faz o fechamento dele para 220, que é esse fechamento aqui, né? Faz esse fechamento aqui e já coloca o capacitor. Faz o cálculo, vê quanto ele deu de valor de resistência, não sei, dependendo de varia de cada fabricante, né? Qual é o modelo do motor, cada fabricante, você vê qual é o valor, aqui quantos amperes. Por isso que eu digo, através do valor da voltagem, você vê o valor da resistência, divide por aquele valor, para saber a amperagem, vê o valor se você para colocar um capacitor para ele partir. Agora aqui você pode partir um motor de 10, de 15, trifásico, tudo, fazer o fechamento. Quando você rebobina ele para trifásico e botar um capacitor só para partir, para ver se está funcionando normal e pronto, somente. Mas para você usar realmente em bancada, uma bomba d'água, alguma coisa, você tem que usar sendo motores baixos. Aí você coloca o capacitor, né, para ele funcionar, para ficar lá sendo um capacitor permanente e a partir de funcionar normal, né? A gente não pode fazer esse fechamento, que às vezes o que aconteceu,
que acontece também, muitos que eu já vi, é assim, ó. Aqui ele faz esse fechamento, porque tanto faz, você pode ligar, porque olhe, não importa, você ligar a rede aqui embaixo, RST, como você ligar em cima e fazer o fechamento de baixo. Tanto faz, você ligar em cima como embaixo. Tudo faz, porque quando você fazer o fechamento, quem vai dizer é você. Se você quer colocar o número 1, 2, 3 aqui, ou quer colocar aqui, botar aqui em cima, quem vai dizer é você que está rebobinando, né? Então, quando você fazer esse fechamento, ele vai para quanto? Para 380. Aí, o que é que a pessoa faz? Coloca aqui, daqui para cá, na rede 220 e depois colocar um capacitor. Como é que esse capacitor vai funcionar? Se esse fechamento está para 220, eu vou botar para 380, eu vou botar 220, botar um capacitor, não tem força. Você tem que fazer o fechamento dele para 220. Fazer o fechamento dele aqui para 220 e depois aí você coloca o capacitor. Fazer o cálculo para botar o capacitor. Não você fazer o fechamento aqui de 380, você fechou aqui o estrela e depois você colocar 220 e depois botar um capacitor. Como é que ele vai bater? Não tem força. Você vai ter que botar um capacitor aqui com valor muito alto para poder dar a partida e ele não pode permanecer, porque se ele permanecer ele vai esquentar e vai estourar. Você vai ter que fazer um jeito de botar uma campainha, um botão, uma coisa para você acionar e desligar ele. Entendeu? Então ele tem que ficar em cima desse valor aqui. Entendeu? Tem que ficar em 220, não 380. Então, quando você aprender os cálculos direitinho do ferro, passo a passo, motor de 2, motor de 3, de 1, de 1,5, a potência que você quer rebobinar, fazendo os cálculos de capacitor, deixando tudo certinho, rebobinando ali. Quando você pegar o motor trifásico, você já pode até fazer o cálculo dele, chegar e olhar ali, poxa, aqui dá para um motor, digamos assim, ele é trifásico, isso aqui é para, aqui esse motor vai ser um motor de 1 CV ou de 2 CV, aí já faz os cálculos daqui, deu o valor da resistência tanto, então já faz os cálculos do capacitor e já bota nele. Não precisa, se ele for já trifásico tiver, bom, não precisa nem você rebobinar mais. Bota o capacitor, faz o fechamento, né? Que ele sai os 6 fios, faz o fechamento, bota o capacitor. Quer dizer, se for seu, já bota para vender, ou senão você já pode entregar ao cliente. Não, aí pode funcionar. Entendeu? Então você, quando fizer isso, você também tem que, no motor, você botar um peso na polia ali, uma madeira, uma coisa, para quando você ligar ele, ver se ele vai partir com força. Se ele não vai ficar, para quando ele dá a partida toda ali, você botar um pedaço de madeira forçando e ele ficar, não ter partida. Então, se você ligou e ele partiu com peso, não tão pesado, né? Forçar ele ali, ele partiu, então tá bom, pode botar e entregar o rapaz. Então, temos que olhar o tipo de fechamento. Olha os tipos de fechamento. Não faça, pega um motor trifásico, faça o fechamento de estrela e depois você coloca 220 e botar capacitor que o motor ele não vai ele parte sem peso. Funciona normal. É só que depois, às vezes ele pode até você botar tipo uma madeira, uma coisa, ele força, mas ele não fica aquela força. Mas é que você botar ele vai ter uma força boa, né? Vai dar uma partida boa, tranquilo. E aí você bota o capacitor e às vezes assim, é como se diz, se aqui digamos
Dependendo da potência, vocês vão entender. Quando entender os cálculos do ferro, aí você vai entender de quantos CV ele fica. O motor de 5, quantos CV você fazendo o fechamento dele para monofase, quanto vai ficar, o de 3, de 2, de 1. Aí você vê o fechamento, faz os cálculos direitinho, tudo, vê quantos amperes vai ser ali. Pela amperagem você descobre qual é vai ser a potência do motor, né? E daqui você vê qual é o capacitor que você vai usar e tudo ok. Então o que sempre chega é às vezes são motores trifásicos para botar para monofásico. E muitas vezes tem um trifásico e às vezes quer trocar no monofásico, né? Que eles também não sabem, quer dizer, para fazer o fechamento, fazer o cálculo do capacitor, qual é o que vai ser usado ali. Então você aprendendo passo a passo, você fica mais fácil de você pegar o trifásico e botar ele para monofásico sem precisar às vezes rebobinar, entendeu? Não precisa nem você rebobinar. Agora se já tiver queimado, você rebobina e deixa ele com fechamento já para 220, né? Monofásico. Então eu agradeço a todos. Aquele que estiver interessado, já está chegando quase o fizinho, porque já outras pessoas já recomendaram também já, entendeu? Já está ficando quase o fizinho já. Então aqueles que estiverem interessados, que já entrem em contato, porque até o dia 12, até agora, o dia 14, até o dia 14, os que comprarem até o dia 14, né? O dia 17 eu já vou colocar no correio. E aqueles que comprassem após o dia 14, só após o carnaval que eu vou entregar. Viu? Então já estou avisando para depois não ficarem dizendo, não, mas eu já comprei, eu quero logo. Não. Porque assim, você não pode estar, eu trabalho, eu não posso estar todos os dias no correio. Por isso que eu já tenho um dia certo já para botar, final de semana. Então aquele que comprar até terça, eu coloco na sexta. Então aquele que passou de terça-feira, eu só vou botar na outra sexta-feira. Viu? Então eu agradeço a todos, né? E aqueles que estiverem interessados, que mandam mensagem lá no Zap, viu? Que lá a gente conversa direitinho e vê como é a forma de pagamento, viu? E agradeço a todos e fica com Deus.